Da cidade para o campo, na prática. Este é o tema que o nosso próximo convidado, Mats Grushel, nos apresentará, ainda dentro do 17º Congresso do IEST. Por favor, se puder, feche os olhos enquanto oramos. Bondoso Deus, amoroso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos para ouvir a Tua Santa Palavra. Mas que não sejamos apenas ouvintes. Dá-nos poder de sermos fiéis praticantes de Suas ordens e instruções, porque sabemos que tudo é para o nosso bem e nossa salvação. Dá, Senhor, que sejamos firmes e decididos em obedecer-te, assim como Jesus quando esteve entre nós. E que Teu Santo Espírito possa nos guiar ao fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Por que a gente deve obedecer a Deus? E eu quero resposta. Não vai ser retórica, não. Eu quero saber por que nós devemos obedecer a Deus. Quer dizer, se Ele me ama, eu tenho que obedecer Ele. Mas espera aí, Ele ama o diabo obedeceu Ele? Então tem que ter outra razão. Por que eu tenho que obedecer a Deus? Para sermos felizes. Se eu obedecer a Deus para ser feliz, vou ter um problema. Por que eu tenho que obedecer a Deus? Todos, na verdade, responderam parcialmente correto. Mas é o conjunto das respostas que mais atende a pergunta. Porque Ele, sendo nosso Criador, e sendo um Criador que nos ama, Ele tem o nosso interesse em mente. E, portanto, quando Ele nos delega algo, é para o interesse de quem? Mas se a minha motivação é para o bem-estar, não vai funcionar. Por quê? Qual tem que ser a minha motivação em obedecer a Deus? Para a honra e glória de Deus, sim, também. Porque Ele mandou. A única razão que eu tenho para obedecer a Deus é que Ele mandou. Eu confio que Ele é um Criador que me ama? Eu creio nisso? Então, se Ele falou, pula, eu não pergunto para onde, eu pulo. A única razão que nós podemos ter para obedecer a Deus é porque Ele mandou. Qualquer outra coisa é interesse próprio. Se eu obedecer a Deus porque eu quero ir para o céu, eu não vou para o céu. Estão compreendendo o raciocínio? O único motivo de obedecer a Deus é porque Ele mandou. Se Ele tiver essa posição no meu coração, dessa importância, Ele falou, eu faço. E um dia talvez eu pergunte para Ele por quê. Mas eu obedeço a Deus porque Ele mandou. E claro, eu creio que Ele me ama, Ele me criou, certo? Tem todo o interesse no meu bem-estar e, consequentemente, eu devo amá-lo e obedecê-lo porque eu o amo, certo? Deus disse, sai dela, povo meu. Vamos analisar o porquê. Deus disse, Ele não tinha que dizer por quê, mas Ele disse por que a gente deve sair dela. E quando Ele disse sai dela, povo meu, Ele disse para a gente sair da onde? Tá bom, concordo plenamente, espiritualmente, Babilônia é uma mistura, uma confusão do certo com o errado. Mas vocês sabem que Deus também utilizou essa passagem em Apocalipse 18:4 para nos mandar sair das cidades? O Espírito de Profecia declara isso claramente. Ela tem várias aplicações, mas uma é, sai da cidade. Sai dela, meu povo. Nós vamos hoje tentar analisar por quê, rapidamente, porque o nosso tempo está curto, mas o mais importante, quando que nós temos que sair da cidade? Quando é que eu tenho que sair da cidade? Então vamos descobrir agora exatamente quando foi que Deus disse que nós temos que sair da cidade. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados. Por quê que eu vou sair da cidade?
Olha que interessante. Agora, vamos ser sinceros conosco. Cada um com si mesmo. É possível eu manter comunhão com meu Deus, dirigindo da minha casa para o meu trabalho, na Marginal Tietê? Eu vou mencionar a Marginal Tietê porque eu acredito que é o ponto mais conhecido, certo? Eu posso dirigir da minha casa para o meu trabalho na Marginal Tietê sem ter nenhuma influência do mundo? E eu não liguei o rádio no carro. Posso? Se vocês já dirigiram na Marginal Tietê, vocês sabem que está cheio de contaminação visual. Por mais que você tente, é praticamente impossível. Mas tudo bem. Você é um daqueles que consegue olhar para a pista na tua frente e nada mais. Aí você chega na sua casa, que está grudada ao seu vizinho. Cansado de tarde, você quer estudar a sua Bíblia, fazer a sua devoção, e o vizinho liga um sambão. E daí? O que vai acontecer com a sua comunhão? Difícil ficou, não foi? Tudo bem, você vai esperar mais tempo, mas eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir porque Deus disse que o descanso é uma parte importante da minha vida. E para obedecê-lo eu tenho que fazer isso. Então eu tenho que dormir cedo. Então eu vou dormir cedo e acordar cedo, certo? Mas eu já tenho que acordar cedo, muito cedo, porque o trânsito é infernal. Vocês estão vendo como as preocupações do dia a dia, por mais bem intencionadas que elas possam ser, elas vão me levando para longe de Deus, impedindo minha comunicação com Deus diária. Por que Deus disse então, sai dela, povo meu? E ele deu mais uma razão. E para que não incorras nas suas pragas. Você quer sofrer junto com o povo? Com os ímpios? Fique na cidade. Aliás, desculpe, nós todos que estamos na cidade já sofremos pragas que Deus prometeu que viriam, já estão acontecendo. E nós achamos que é normal. Ah, porque tem uma epidemia disso aqui, ó. Porque 26 pessoas foram assassinadas dentro de uma escola primária. Normal. Não é? Nós não achamos tudo isso normal? Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló, assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém. E assim será nos últimos dias. Quando que começaram os últimos dias? Não foi 98? 1798? Bem, o que importa é que foi muito antes de eu nascer. E olhando aqui em volta, tem pouca gente que nasceu antes de mim. Então, todos estamos inclusos. Mas vamos deixar uma data assim, mais ou menos concordada? 1798. Quando isso aqui foi escrito, em 1890, já haviam se passado praticamente 100 anos. E olha só, o tempo do verbo aqui é muito interessante. E assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. Dois verbos que estão em que tempo? Presente. Presente. Ela estava falando em 1890, no presente, porque era o tempo do fim. Ela já vivia no tempo do fim, correto? Eu quero que os irmãos prestem muita atenção pelo seguinte. Nós fazemos uma interpretação equivocada das profecias de Deus, das ordens que Deus nos dá. E quando ele disse que quando nós víssemos a assolação desoladora entrar no lugar santo, nós, geralmente eu estou falando como adventista do sétimo dia, assumimos que é o decreto dominical. Mas o decreto dominical não passou, eu não tenho que sair para o campo, não é isso? Não há decreto dominical nacional nos Estados Unidos. E, portanto, se eu faço essa interpretação, eu estou tranquilo, eu posso esperar. Não é verdade? Então, vamos ver se é verdade que essa interpretação
é correta, tá? Prestem atenção. As datas vão estar sempre em vermelho, porque a sequência das citações é importante notar. Então, as datas vão estar em vermelho. E eu vou tentar lembrá-los do tempo verbal utilizado na citação. Porque é assim que nós interpretamos o que está sendo falado. Se é uma coisa que Deus falou no futuro, se é uma coisa que Deus está falando agora, e se é uma coisa que Deus falou no passado. Certo? Vamos lá. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Vocês sabem de que ele está falando aqui? Quem que fez essa previsão? Cristo. Quando que ele fez essa previsão? Pois é, ele fez para o ano 70, mas quando? Para quem que ele falou isso? Para os discípulos um pouquinho antes dele ser sacrificado, crucificado, certo? Ele falou para os discípulos isso, exclusivamente, e para nós. Então, ele estava explicando o que aconteceria com Jerusalém. Que aconteceria que Jerusalém seria destruída completamente. E os discípulos queriam entender quando que isso ia acontecer. Então ele disse, olha, quando vocês verem a desolação, a abominação da desolação, que o profeta Daniel descreveu, fujam. É hora de sair. É interessante que o Espírito de Profecia cita que nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Nenhum cristão. E, gente, se começássemos a descrever a miséria, a desgraça, a terrível situação que se encontrava em Jerusalém no ano 70, é de fazer gente grande chorar. É de fazer filme de cinema parecer desenho animado. E Deus disse que seria assim no nosso tempo. Mas aqueles que obedecerem não precisam passar por isso. E aqueles que não obedecerem não suportarão. Sinais inequívocos precederiam a terrível culminação. A hora temida viria súbita e celeramente. E o Salvador advertiu a seus seguidores: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Daí vem a complicação, esse negócio da abominação está no lugar santo. Onde que era o lugar santo em Jerusalém? Será que era o santuário mesmo? Vamos ver se era o santuário. O único lugar santo. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em terra santa, definição de terra santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, não era só o templo. E eu vou explicar para os irmãos como se chegou a isso. Vocês lembram de um tal de Neemias? Ele veio para Jerusalém, reconstruir Jerusalém. Vocês lembram? E ele estava tendo um problema sério na reforma religiosa. Por quê? Os vizinhos de Jerusalém eram povos idólatras. Eles gostavam muito de fazer negócio com judeu, porque judeu é bom de fazer negócio. Então, o que eles viam? Todo sábado eles chegavam e entravam na cidade, começavam a vender e comprar coisas dos judeus. E um dia, Neemias, vendo isso, disse, não, isso não pode continuar assim. Nós temos que observar o sábado que Deus mandou da maneira que Ele mandou. Ele foi lá e falou para esses sujeitinhos, olha, não quero vocês aqui dentro da cidade mais. Os caras não estavam nem aí. Não prestaram atenção, continuaram vindo. Ele mandou, então, fechar os portões da cidade. O que os caras fizeram? Estacionaram os camelos do lado de fora do portão. Aí ele ficou nervoso. Aí ele saiu e foi lá e disse, se eu pegar vocês aqui mais uma vez, eu vou dar uma surra pessoalmente. Aí, para que ninguém tivesse dúvida do que ele estava falando, ele disse, a tantos metros da cidade, ninguém pode trafegar no sábado. E aí está a definição de terra santa. Então, olha só. Quando os símbolos idolátricos
dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, aquela área demarcada ao redor da cidade por Neemias, então estava o sinal cumprido e você tinha que fugir. Tá, mas e que história é essa dos símbolos idolátricos dos romanos? Eles tinham estandartes que mostravam os seus deuses. Enfincavam em volta da cidade todinha, demarcando uma área, dizendo, daqui para cá, nosso, e nós vamos aí. Então, esses são os símbolos idolátricos, tá? Só que a nossa interpretação é, a entrada do templo, isso só aconteceu em 1970, ou seja, quando foi destruído, mas a interpretação é errônea, tá? Vamos lá. Então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. E como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, antes que a gente prossiga, um segundinho, por favor. Como é que os cristãos puderam fugir se estava cercado por romanos? Vocês lembram da história? Um tal de General Celtius recebeu uma mensagem no celular dele e ninguém sabe o que estava escrito na mensagem, porque ele virou as costas e foi embora sem motivo nenhum. Ele estava com a guerra ganha, o pessoal dentro da cidade já estava pronto para se entregar. Foi embora. Nós sabemos por quê. Mas os judeus achavam, olha, Deus nos concedeu outra vitória. E enquanto os romanos estavam indo embora, os judeus saíram atrás deles e começaram a pelejar, a brigar. Olha só que plano espetacular de nosso Deus. Ele precisava arranjar uma maneira para proporcionar uma fuga segura para os seus fiéis. Quem eram os fiéis de Deus? Os judeus? Os fiéis de Deus agora já eram os cristãos. E ele precisava arrumar uma forma fácil, segura para os seus fiéis fugirem. Então, olha só o que aconteceu. Os romanos vão embora, os judeus, que eram também os perseguidores dos cristãos, foram atrás dos romanos. Os cristãos puderam sair tranquilamente, sem nenhum problema. E interessante que nas advertências de Cristo foram bem claras, dizendo a urgência da fuga. Não volte para casa. Se você está no campo, não volte para casa. Se você está no telhado, você desce e vai embora. Não pega nada dentro de casa. Por que será que por que Cristo deu essa ênfase na fuga? Vamos ver. Por quê? Assim, o arrogar-se nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Então, o que será uma advertência para nós? O dia que a nação, que nação? Os Estados Unidos, assumir que tem o poder de obrigatoriamente, ou decretar uma lei que nos obrigará a seguir as leis papais, será o nosso sinal. Certo? Vocês entenderam isso? Essa questão de arrogar-se o poder de decretar obrigatório o dia do Papa, não quer dizer que passou uma lei dominical. Isso não é o que está dizendo. O que está dizendo é que ele acha que tem o poder e fez uma tentativa. É isso que está sendo dito. E será que isso já aconteceu? Olha aqui a data, gente. Isso nós encontramos em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 464, que foi escrito em 1885. E eu não sei se eu vou dizer que ela tem 2 fases, não. Eu acho que ela vai ter muito mais do que 2 fases. Mas isso é uma interpretação pessoal, tá? Porque quando a lei dominical for decretada, assim, nos livros, nacionalmente nos Estados Unidos, ainda não vai ter perseguição. Eu vou ter que, talvez, pagar multa. Talvez eu até seja preso. Mas ainda estarão em efeito algumas leis civis que me protegerão. Mais um momento decorrente, haverá leis que permitirão a minha morte.
Aí a coisa vai complicar, tá? Mas não é essa o ponto que nós queremos falar agora, porque isso vai desviar um pouquinho do assunto. Os Estados Unidos se achou no direito de ter o poder de fazer uma lei contra a vontade de Deus. E sabe por que isso é importante? Porque os Estados Unidos foi um país que foi formado, o governo, por protestantes. Protestantes do quê? Protestantes do catolicismo. Certo? Protestantes do catolicismo. Pessoas que concordavam em que o direito do ser humano é de adorar o Deus que quiser, quando quiser. É assim que eles desenvolveram o seu governo. Tá? E agora, quando esse mesmo governo achar que tem o direito de revogar esse direito garantido pela Constituição, decretando um dia de adoração, isso será para nós o sinal. Quando que será que isso aconteceu? No dia 21 de maio de 1888, o senador H.W. Blair, de New Hampshire, propôs legislação fazendo o domingo dia de descanso do Senhor. Aí tem um período em que o Senado fica aguardando alguma contraproposta. E os adventistas do sétimo dia enviaram A.T. Jones para fazer uma declaração ao Senado. E eu gosto muito de ler essa declaração do Jones. É uma coisa inspirada por Deus. Não tem outra forma da gente descrevê-la. Infelizmente, o tempo não permite. Mas quem sabe numa outra ocasião nós podemos até traduzir essa declaração que ele fez. Mas entendam o seguinte, depois que Jones fez essa declaração ao Senado, eles votaram contra adotar uma lei dominical. E eu quero que os irmãos entendam quão difícil foi isso acontecer. Em 1890, 2 anos depois disso, apenas 3 estados nos Estados Unidos não tinham leis dominicais. Só 3. Quer dizer, que era impossível não ter passado no Senado se fosse depender só de homens e política. Mas não dependia só de homem e política, dependia de Deus. E Deus deu isso para nós como sinal. Então, se essa é o sinal que nós estávamos esperando, ele aconteceu em 1888. 1888. Sai dela, povo meu. O que eu estou fazendo na cidade? Por que eu acho que ainda é um lugar viável do Filho de Deus morar? Deus é muito paciente conosco. O mundo protestante criou um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor. E está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para os campos retirados, lugares retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e saudáveis. E vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Deus considera isso uma crise. E nós estamos nas cidades. Ainda. Agora, recentemente, 2011 e 2012, nós tivemos 2 catástrofes atingirem o país de primeiro mundo, número 1, os Estados Unidos. Em 2011, uma nevasca atingiu o leste dos Estados Unidos e derrubou a energia elétrica para mais de 60 milhões de pessoas. Tá? Agora eu gostaria que os irmãos analisassem comigo. O que aconteceria se eu morasse num prédio baixo de Nova York lá, no 88º andar, e acabasse a energia? Eu estou lá, no meu apartamento tranquilo, e acabou a energia. 1 hora, 2 horas, tranquilo, né? E quando a água do prédio acabar? Porque para levar a água lá para cima eu preciso de bomba. E se não tem energia, eu não tenho bomba. E não é uma questão de que, não, já eles arrumam, não. 60 milhões de pessoas ficaram sem energia. Os que começaram a receber energia mais rapidamente levaram 7 dias. Mas imagine eu vivendo em São Paulo, 7 dias sem energia. Sem água. Água não é nada.
Eu vou no supermercado, eu compro água, não é? Eu chego lá no supermercado, não, está fechado porque não tem caixa, não tem energia, não posso passar o cartão, não posso receber. Então, vamos lá embaixo buscar água, né? Você imaginou quantos dias nós vamos levar para subir 88 andares com um galão de água nas costas? Não, mas sai dela, povo meu. Minhas 2 filhas passaram por essa nevasca em Connecticut. No segundo dia, as filas ao redor dos únicos postos que tinham geradores estavam incalculáveis. Você não podia comprar gasolina. Os supermercados com 3 dias não tinham nada, aqueles que tinham geradores também. Não tinham nada. Os restaurantes que tinham geradores, tinham filas que o pessoal começou a se bater para entrar. Isso foi nos Estados Unidos, gente. Vocês nunca escutaram isso. Eles não divulgaram. Mas dessa vez agora, em 2012, por causa do furacão, eles não conseguiram segurar a notícia. E Manhattan ficou sem energia. E ficou um caos, pelo menos 4 dias. 4 dias! Vocês podem imaginar alguns milhões de pessoas sem energia em Manhattan? Deus não quer que a gente passe por isso. Então ele disse, sai dela. A gente podia decorrer muitos mais detalhes que poderiam ser aliviados se nós morássemos no campo. Vamos analisar rapidinho. Acabou a energia na minha casa lá no sul de Minas. Eu acendo uma vela. Ah, mas aí você não vai poder tomar banho, não tem água. A minha água é por gravidade. Homem nenhum pode fazer nada para impedir isso. Ela chega na minha caixa por gravidade. Eu abro a torneira, sai água. Ah, não vai estar quente. Não vai me impedir de tomar banho, de beber água. Ah, tá, e como que você vai cozinhar? Uai, pego, corto madeira e vou cozinhar. Vocês estão vendo como fica muito mais simples de resolver o problema na crise? É chegado o tempo em que, conforme Deus abra o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado quanto seus recursos o permitam. Embora a casa possa ser pequena, haja, contudo, terra suficiente para que possa ser cultivada. 2 pontos para serem esclarecidos. Nós não precisamos ter mansões no campo, não. Nós precisamos viver com o mínimo possível das coisas deste mundo. Porque se eu vou para o campo e levo a cidade, de que adianta? Eu chego lá em casa, eu tenho satélite, antena satélite para assistir tudo que a Globo mostra. Ah, então fico na cidade. Eu trouxe a cidade para dentro da minha casa. Diminua a casa pequena. Vai custar muito menos, e com as casas que nós já temos aqui na cidade, nós vamos adquirir valores bem razoáveis, considerando o mercado imobiliário de hoje, que, por sinal, não vai durar, tá? Não vai durar, porque vocês acham que quando as coisas começarem a acontecer na cidade, os terrenos de cidade vão valorizar? Mas, por enquanto, Deus proporcionou esse milagre para nós. Vende caro na cidade e compra mais em conta no campo. Uma coisa que eu esqueci, eu vou voltar aqui um segundinho. Olha a data, 1897. Em 1885, Deus disse que virá o tempo que nós deveríamos sair da cidade. Olha aqui, hoje, o mundo protestante criou, no passado, criou o quê? O sábado idólatra. Não foi esse o sinal que eu estava esperando? Criou no lugar em que devia estar o sábado do Senhor. Então, em 1885, Deus disse que viria um tempo. Em 1897, ele disse, já foi. Nós estamos em 2013. Será que nós temos pressa? Eu quero entender uma coisa. Ficou claro que o sinal que Deus deu para nos advertir, para sairmos da cidade, já passou? Quando Jesus usou a analogia do cerco em volta de Jerusalém, ele disse que quando acontecesse o primeiro cerco, a gente era para chispar, certo? E quem ficou no segundo cerco morreu. O primeiro cerco já passou, gente. E se vocês escutarem, a carruagem está em alta velocidade para começar o segundo cerco. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Europa?
Já tem 5 países com leis dominicais decretadas. E, pior de todos, tem um país que eu nunca imaginei que decretaria uma lei dominical por motivos religiosos, decretou. Os outros disseram que é por motivos sociais, mas a Alemanha decretou por motivo religioso. A Alemanha, o berço do protestantismo. Muito bem, você me lembrou. Você sabe quanto tempo demorou entre o primeiro cerco e o segundo cerco? 3 anos e meio. Por quê? Porque Deus sempre quer provar os seus fiéis. Sempre. Sempre Deus quer saber, você é fiel realmente? Por quê? Aqueles que saíram junto com os cristãos foram lá saíram com medo, né? Viram aquele monte de cristãos saindo de Jerusalém. Já estavam confusos porque teve aquele cerco lá. Aí o exército judeu sai correndo atrás deles. Depois os cristãos começam a sair da cidade e não levam nada, gente. Deixa tudo para trás. Nada. E eles não entendiam mais nada. Aí eles saíram junto. Só que passou 1 dia, 10 dias, 1 ano e nada aconteceu. O que eles fizeram? Voltaram. E todos que voltaram morreram. Irmãos, eu estou muito preocupado porque essa mensagem tem que ficar muito clara, porque a nossa igreja não enxerga dessa forma. Não enxerga que é imperativo que nós estejamos no campo. E nós temos que avisar nossos irmãos. E por que nós estamos aqui hoje? Justamente para aprendermos a estudar. Vocês vão pegar todas essas citações que não foram minhas e confirmar. E assim é que se estuda. Vamos ser bereanos.